Que bom ter a companhia de vocês para mais essa análise. Nosso objetivo hoje é fascinante: desconstruir as realidades demográficas da região norte do Brasil. A gente costuma pensar na Amazônia só como aquele bioma imenso, verde e intocado, né? Mas, na real, a história de quem vive lá, e principalmente o porquê de viver lá, revela uma teia surpreendente de economia, migração e desenvolvimento. Bom, vamos mergulhar nisso. Fica a dúvida: se a Amazônia é mundialmente conhecida como essa floresta densa, maciça, super fechada, como é que ela virou lar de centros urbanos tão agitados com milhões de pessoas? O grande mito que muita gente ainda tem é o da selva despovoada. Mas a realidade é que a região é formada por verdadeiros ímãos históricos que atraíram muita, mas muita gente. Para entender exatamente como isso aconteceu, nosso roteiro passa por 5 pontos. Primeiro, além da Grande Floresta. Segundo, a era das especiarias da floresta. Terceiro, o boom do ciclo da borracha. Quarto, infraestrutura e livre comércio. E quinto, as novas fronteiras agrícolas. Então, começando pelo ponto 1. Além da Grande Floresta, focando na realidade urbana. Agora, o que é super interessante aqui é olhar para esse dado de cair o queixo. No estado do Amazonas, que é simplesmente o maior estado do Brasil em área, mais de 71% da população vive em zonas urbanas. É isso mesmo, mais de 70%. A esmagadora maioria está nas cidades e não espalhada pelo meio do mato. É um nível altíssimo de urbanização bem no coração da maior floresta tropical do planeta. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite. Essa urbanização segue uma linha do tempo super clara de causa e efeito. Foram basicamente 4 grandes eras históricas movidas por ciclos econômicos intensos que funcionaram como imãs, puxando a população do período colonial até os dias de hoje. O que nos leva ao segundo ponto da nossa análise: a era das especiarias da floresta, marcando os nossos inícios coloniais. Lá no período colonial, enquanto a galera no Nordeste focava no pau-brasil e na cana, os portugueses começaram a explorar o rio Amazonas. E o que eles acharam por lá foi um verdadeiro motor econômico: as famosas drogas do sertão. A gente está falando de guaraná, mandioca, carnaúba, babaçu, produtos nativos que tinham um valor absurdo na Europa, tanto pelo lado comercial quanto medicinal. Foi exatamente essa riqueza que atraiu as primeiras ondas de trabalhadores. Mas, um detalhe importante: essa fase inicial não construiu metrópoles gigantescas. A vida ali dependia inteiramente dos rios. Então, o que se formou na época foram pequenos assentamentos ribeirinhos, vilas super conectadas com a extração e com o sobe e desce das águas. Vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola na parte 3, o boom do ciclo da borracha, já no início do século XX. O cenário global estava fervendo com a Revolução Industrial. Com a popularização dos automóveis lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, de repente o mundo inteiro precisava desesperadamente de pneus pneumáticos. E adivinha onde estava a matéria-prima perfeita? Na Amazônia. O látex das seringueiras virou o famoso ouro branco. Essa demanda global causou uma corrida frenética, puxando multidões para dentro da floresta. E o contraste com o período anterior é gritante. Diferente daquelas humildes vilas ribeirinhas, o ciclo da borracha trouxe dinheiro, mas muito dinheiro. Cidades como Manaus viraram potências urbanas riquíssimas, ostentando monumentos espetaculares, teatros luxuosos e criando uma sociedade super complexa. E não parou nas cidades. Essa injeção de riqueza e pessoas levou à expansão das próprias fronteiras do país. A busca incansável pela borracha ajudou a povoar a região de Rio Branco e culminou, olha só, na incorporação do território do Acre ao Brasil, depois de vários conflitos diplomáticos e de fronteira com a Bolívia. Passando agora para o nosso ponto 4, infraestrutura e livre comércio durante a era do regime militar. Aqui a gente percebe uma mudança de chave. O crescimento demográfico passou a ser impulsionado por políticas governamentais estritas, cujo objetivo era ocupar as fronteiras para evitar invasões estrangeiras. Para isso, deram 3 passos principais. Primeiro, usaram um projeto Radan para mapear todos os recursos minerais. Segundo, fortaleceram a Sudam para atrair novos negócios. E terceiro, criaram a Suframa, implementando fortíssimos incentivos fiscais para basicamente transplantar indústrias diretas para a floresta. Isso ilustra brilhantemente a relação direta entre as políticas de Estado e as grandes ondas migratórias. A Suframa, por exemplo, fez o crescimento urbano e industrial de Manaus explodir. Já o projeto Carajás, focado em minério de ferro, atraiu multidões para o Pará.
Sem falar das obras gigantescas de infraestrutura, como a hidrelétrica de Tucuruí, que exigiram dezenas de milhares de trabalhadores e criaram polos urbanos formidáveis do zero. Chegamos ao quinto e último ponto: as novas fronteiras agrícolas, nos dias atuais. Hoje, o que dita as regras e atua como esse grande imã de populações para o norte é a agricultura em larga escala. O avanço da soja é, sem dúvida, o melhor exemplo disso. Essa produção massiva transformou radicalmente áreas como o estado do Tocantins, que se consolidou como um polo agrícola extremamente moderno e dinâmico. Todo esse crescimento frenético exige muita mão de obra. E de onde vem esse pessoal novo? Majoritariamente da região Nordeste e do Centro-Oeste do país. E o mais legal é que eles trazem na bagagem técnicas e influências históricas lá do Sul e do Sudeste. O resultado é uma salada demográfica e cultural riquíssima, impulsionando essas frentes agrícolas. Então, o ponto crucial é este: a Amazônia está muito, mas muito longe de ser um vazio verde. Ela é uma região extremamente complexa, superpovoada, com cidades gigantes que foram totalmente moldadas por esses 4 ímãs econômicos: as especiarias coloniais, o boom da borracha, os megaprojetos de infraestrutura e, hoje, o agronegócio. O que nos deixa com uma provocação gigantesca para encerrar. À medida que essas fronteiras agrícolas continuam se expandindo, atraindo ainda mais gente em busca de oportunidades, como exatamente a região vai conseguir equilibrar esse desenvolvimento e essa migração intensa com o futuro da nossa maior floresta? É um desafio monumental para as próximas gerações. Fica aí a reflexão.